5. Sócrates. Logo, se descobrirmos que o sexo masculino e o sexo feminino diferem na propensão a uma arte ou a certa função, afirmaríamos que é preciso conferir funções respeitando essa diversidade. Mas se resultar que a única diferença consiste em que a mulher gera e pare e o homem fecunda, não poderíamos admitir como verdade demonstrada que a mulher seja diferente do homem no que ora interessa. Pelo contrário, continuaríamos a acreditar que os nossos defensores e as suas mulheres deveriam desempenhar as mesmas funções. Glauco, e com toda a razão. Sócrates. Em segundo lugar, convidemos nosso opositor para que nos explique qual a arte ou função pública para a qual as mulheres e os homens não seriam igualmente idôneos, pelo contrário, tivessem inclinação diversa. Glauco, correto. Sócrates. Talvez, como você mesmo dizia há pouco, se pudesse dizer que não é fácil discorrer sobre isso de repente e de modo satisfatório, mas pensando bem, não subsiste dificuldade alguma. Glauco, sim, talvez se pudesse dizer isso. Sócrates, você concorda em solicitar ao nosso opositor que nos siga na eventual demonstração que no governo do Estado não é reservada nenhuma função especial às mulheres? Glauco, concordo. Sócrates, poderíamos dizer-lhe, vamos, responda, você não afirmava que uma pessoa tem aptidão para alguma coisa e outra não, baseando-se sobre a facilidade ou a dificuldade com que aprendem? E que para um basta um ligeiro estudo para estar em condições de estender seus conhecimentos para muito além do que lhe foi ensinado, ao passo que para outro, apesar do muito estudo e exercício, não consegue sequer relembrar o que aprendeu? E que em alguém o corpo serve muito bem às ações do espírito, enquanto em outro lhe resiste? Por acaso, existem outros indícios diferentes desses para distinguir aquele que não tem aptidão para uma atividade qualquer daquele que a tem? Glauco, ninguém poderia enumerar outros. Sócrates, você conhece alguma atividade humana em que o sexo masculino não se demonstra em todos os aspectos superior ao sexo feminino? Ou seria realmente o caso de nos determos a falar da tecelagem, da preparação de doces e dos temperos, em que o sexo feminino parece levar ampla vantagem e não seria de todo ridículo que fosse suplantado? Glauco, você está com a razão ao afirmar que, via de regra, o sexo feminino é inferior ao masculino. Isso não quer dizer que as mulheres, sob muitos aspectos, são superiores a muitos homens. Em tese, porém, é como você diz. Sócrates, assim, na administração do Estado, não há nenhuma função própria do homem ou da mulher enquanto tal, mas as inclinações são casuais em ambos, e por natureza a mulher tem o mesmo e todo o direito de assumir funções como o homem, embora ela seja inferior. Glauco, por certo. Sócrates, logo deveríamos atribuir tudo aos homens e nada às mulheres? Glauco, por que se haveria de agir assim? Sócrates, acho que pelo contrário deveríamos dizer que há mulheres aptas para a medicina e outras não. Mulheres aptas para a música e outras não. Glauco, sem dúvida. Sócrates, e não existem mulheres aptas para a ginástica e para a guerra e outras não? Glauco, acho que sim. Sócrates, e mulheres amantes da sabedoria e outras não? Mulheres corajosas e mulheres covardes? Glauco, óbvio que essas também existem. Sócrates, logo existem também mulheres guerreiras e mulheres incapazes de exercer essa função. Não escolhemos também os defensores do sexo masculino com base nessa propensão? Glauco, é verdade. Sócrates, concluiremos, pois, que o homem e a mulher têm ambos a mesma inclinação natural para defender o Estado, diferenciando-se porque a mulher é mais fraca e o homem é mais forte. Glauco, parece que é assim mesmo. 6. Sócrates, é preciso, portanto, escolher mulheres para que, juntamente com os homens, guardem o Estado, porquanto elas também são capazes disso e, por natureza, são semelhantes aos homens. Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, e não se confere as mesmas funções para naturezas idênticas? Glauco, sim. Sócrates, chegamos assim como que girando ao ponto de partida e cumpre reconhecer que não é inatural exercitar as mulheres os defensores na música e na ginástica? Glauco, de modo algum o é. Sócrates, as leis que estabelecemos, portanto, não são impossíveis nem utópicas, visto que são conformes à natureza. Quanto muito são inaturais, ao que parece, as disposições vigentes contrárias às nossas. Glauco, parece que sim. Sócrates, estamos de acordo, pois, quanto ao fato de que podem ser realizadas? Glauco, certamente. Sócrates, poderíamos então afirmar que são excelentes? Glauco, evidente. Sócrates, para que uma mulher se torne apta à defesa do Estado, não deveria receber uma educação idêntica à dos homens, tanto mais que subsiste uma identidade de natureza? Glauco, com certeza. Sócrates, gostaria de saber o que você pensa de outra coisa. Glauco, qual? Sócrates, você acha que existem pessoas melhores ou piores que outras ou seriam todas iguais? Glauco, acho que não são iguais. Sócrates, no Estado que fundamos, você acha que se sairiam melhor os defensores com a educação que descrevemos ou os sapateiros preparados para o seu ofício? Glauco, que pergunta ridícula. Sócrates, entendo, mas entre os demais cidadãos, esses defensores não são os melhores? Glauco, nem há o que comparar. Sócrates, e essas mulheres não seriam melhores que as demais? Glauco, também elas sem comparação.
Sócrates, e haveria coisa mais preciosa para um Estado que possuía os melhores homens e mulheres dentre todos? Glauco, não haveria. Sócrates, esse efeito seria produzido pelo exercício da música e da ginástica segundo as modalidades que prescrevemos? Glauco, sem dúvida. Sócrates, logo criamos uma lei não só realizável, mas também ótima para o Estado. Ótima para o Estado, Glauco, certamente, Sócrates. Por isso as mulheres dos defensores não hesitarão em despir-se, posto que em lugar das vestes se cobrem de virtude. Além disso, devem participar da guerra e das demais funções na defesa do Estado, sem preocupar-se com outras coisas. Diante, porém, da fraqueza de seu sexo, é preciso confiar às mulheres, e não aos homens, as tarefas mais leves. Quem, portanto, se puser a rir à vista de mulheres nuas que se exercitam por um objetivo muito nobre, recolhe prematuramente o furto do riso e desconhece de modo absoluto ao que parece, porque ri e o que faz, uma vez que se diz e se dirá sempre com toda a razão que o útil é belo e feio é o que prejudica. Glauco, de pleno acordo. 7. Sócrates. Poderíamos, portanto, dizer que ultrapassamos a primeira onda do mar com nossa lei sobre as mulheres e não submergirmos ao estabelecer que os nossos defensores e defensores devem se dedicar a todas as coisas em comum. Pelo contrário, o debate comprovou a possibilidade e a utilidade dessa disposição. Glauco. Deveras assustadora era a onda da qual conseguiu escapar. Sócrates. Confesso que você não a terá por grande coisa, quando puder ver a que se segue. Glauco. Fale e mostre, pois quero vê-la também. Sócrates, a todas as precedentes leis segue outra, a meu ver. Glauco, qual? Sócrates, que as mulheres dos defensores deveriam ser comuns a todos. Nenhuma delas deveria conviver em particular com nenhum deles. Também os filhos seriam comuns a todos, de modo que o pai não conheceria o filho, nem o filho ao pai. Glauco, muito mais difícil que a anterior é esta lei para que se possa considerá-la possível e útil. Sócrates, desde que possa ser execuível, não acredito que se possa duvidar da utilidade das enormes vantagens que adviriam em ter as mulheres e os filhos em comum. Creio, no entanto, que será ferozmente contestada a possibilidade de pôr em prática tal lei. Glauco, confesso que sua utilidade também é muito discutível. Sócrates, você me acrescentou mais objeções quando eu me ocupava em me libertar de uma delas, desde que você considerasse útil essa lei. Assim, me restaria provar somente a possibilidade de pô-la em prática. Glauco, entendi muito bem que você tentava fugir da questão, mas agora terá de comprovar as duas coisas. Sócrates, vejo que não tenho como escapar. Peço-lhe somente um favor. Conceda-me um momento de folga, e assim possa fazer como os preguiçosos que, ao perambular sozinhos, costumam nutrir-se das próprias fantasias. Esses tipos não se esforçam em tentar descobrir a maneira de realizar os seus desejos para não suportar o cansaço de decidir se são possíveis ou não. Pelo contrário, já os consideram possíveis e com base nisso dispõem todo o resto e se satisfazem em contar o que haverão de fazer se isso ocorrer, tornando ainda mais preguiçosa sua mente já preguiçosa. Também eu já me deixo vencer pela moleza e pretendo adiar a questão se isso for possível. Por ora, pressupondo sua possibilidade, vou examinar com sua permissão como os governantes regulamentam sua execução e vou procurar convencê-lo que essa lei seria muito útil para o Estado e para os defensores se fosse posta em prática. Isso é o que vou tentar examinar com sua permissão e ajuda antes de todo o resto. Glauco, de acordo, prossiga, pois, em sua análise. Sócrates, acho que os governantes e seus auxiliares, sendo dignos do nome, deverão aceitar os primeiros a baixar ordens e os outros a executá-las, sendo eles os primeiros a obedecer às leis e a elas conformar-se nas questões que confiamos a seu bom senso. Glauco, é lógico. Sócrates, você, portanto, na qualidade de legislador deles, feita a escolha das mulheres como havia feito a dos homens, fará o possível para unir entre si as pessoas mais afins por natureza, e essas tendem em comum a casa e a mesa, visto que ninguém possui nada a título pessoal, vivendo juntas e ficando juntas nos ginásios e em todas as atividades educativas, inevitavelmente serão impelidas pelo impulso natural a manter relações sexuais. Ou não lhe parece uma necessidade o que lhe estou falando? Glauco, embora não seja uma necessidade geométrica, mas amorosa, e entretanto bem mais eficaz que a geométrica para persuadir e atrair os homens. 8. Sócrates, certamente. Mas antes de mais nada, Glauco, os governantes não poderiam permitir que nessas uniões impere a desordem ou qualquer outra forma de indecência, porquanto não se poderia consentir que isso ocorresse no estado em que os cidadãos devem ser todos felizes. Glauco, de acordo, isso não seria justo. Sócrates, então se torna claro que devemos tornar sagrados os matrimônios, porquanto esses seriam os mais úteis ao Estado. Glauco, evidente. Sócrates, de que maneira se poderia torná-los mais úteis ainda? Diga-me, Glauco, você que em sua casa tem cães de caça e muitas
aves raras. Você já pensou por Zeus como fazer para que se acasalem e procriem? Glauco, como assim, Sócrates? Antes de mais nada, mesmo que todos sejam de raça, alguns não se revelam melhores que outros? Glauco, por certo, Sócrates. E você deixa que se acasalem de qualquer maneira ou seleciona os melhores? Glauco, os melhores, Sócrates. E ainda os mais jovens, os mais velhos ou aqueles que estão no melhor vigor da idade? Glauco, estes últimos. Sócrates, se o acasalamento não for conduzido dessa maneira, você não acha que a raça das aves e dos cães haverá de piorarem muito? Glauco, Glauco, claro. Sócrates, com relação à raça dos cavalos e dos outros animais, você acha que as coisas se dariam de modo diverso? Glauco, seria absurdo. Sócrates, por todos os deuses, caro amigo, se o mesmo acontece com a espécie humana, quanta perspicácia não é requerida para os nossos governantes? Glauco, com toda certeza que o mesmo acontece, mas por que você diz isso? Sócrates, pela quantidade de remédios que se verão obrigados a aplicar. Um médico, mesmo que um tanto medíocre, é capaz de cuidar de quem não necessite de medicação, mas pretende seguir uma dieta. Quando, porém, há necessidade de remédios, sabemos que é preciso ter um médico muito melhor. Glauco, é verdade, mas por que assim fala? Sócrates, escute bem. Presume-se que os magistrados verão recorrer muitas vezes ao engano e à mentira para o bem dos súditos. Afirmamos antes que todas as mentiras úteis são como um remédio. Glauco, tínhamos razão ao dizê-lo. Sócrates, parece, pois, que no matrimônio e na procriação essa boa razão possa desempenhar um papel de real importância. Glauco, em que sentido? Sócrates, com base nas premissas já colocadas, convém que, no mais das vezes, os melhores machos se unam às melhores fêmeas, mas o contrário se aplica para as pessoas piores. Mas é preciso criar os filhos dos primeiros, mas não dos últimos, se quiser que o rebanho se conserve sem degeneração alguma. Convém ressaltar ainda que todas essas coisas sejam de conhecimento exclusivo dos próprios governantes, de modo a manter o rebanho dos defensores o mais longe possível da discórdia. Glauco, perfeito. Sócrates, será então o caso de instituirmos algumas festas e cerimônias religiosas para unir em casamento esses jovens, e nossos poetas se empenharão em compor hinos adequados para a celebração dessas núpcias. Deixaremos aos governantes definir o número de casamentos para que se mantenha invariável, se possível, o número de cidadãos, suprindo as baixas causadas pelas guerras, doenças e outros flagelos desse tipo, de tal modo que o Estado não cresça nem diminua demasiadamente em população. Glauco, correto. Sócrates, é preciso organizar com muita astúcia sorteios dos pares, de tal maneira que os fracos acusem, não os governantes, mas a sorte pelo par que lhes coube. Glauco, perfeitamente. 9. Sócrates, aos jovens que se distinguiram na guerra ou em qualquer outra atividade, lhes serão concedidas honras e recompensas especiais, além da possibilidade de se unirem com maior frequência às mulheres. Com esse pretexto, eles deverão gerar o maior número possível de filhos. Glauco, correto. Sócrates, comissões especiais compostas de homens, de mulheres ou de ambos, visto que as magistraturas comuns a homens e mulheres tomarão cuidado dos recém-nascidos. Glauco, sim. Sócrates, os filhos nascidos de homens valentes serão levados ao berço comum e confiados a amas de leite, que terão habitações à parte, num quarteirão específico da cidade. Ao contrário, os filhos dos menos vigorosos e dos outros que tiverem nascido com alguma deformação serão mantidos escondidos, como convém, em local desconhecido e secreto. Glauco, certamente, se é verdade que se deseja manter pura a raça dos defensores. Sócrates. Perdão, pessoal. Os membros dessas comissões se encarregarão também de nutrir as crianças, levando as mães ao berço quando tiverem leite e empenhando-se com todo cuidado para que nenhuma delas reconheça o próprio filho. Se não tiverem leite, indicarão outras mulheres para o aleitamento, tomando medidas para que o mesmo não dure por muito tempo. Quanto às vigílias e outros pequenos cuidados necessários em tais circunstâncias, serão confiados a amas e aias. Glauco, no tocante à maternidade, você reserva muito repouso às mulheres dos defensores. Sócrates, é necessário. Vamos prosseguir, contudo, na análise de nosso problema. Dizíamos que o dever de procriar toca às pessoas na flor da idade. Glauco, é verdade. Sócrates, não lhe parece que esse período dure geralmente 20 anos para a mulher e 30 para o homem? Glauco, mas os anos de que período? Sócrates, a mulher gerará filhos para o estado dos 20 aos 40 anos. O homem, superado o tempo do fogo da juventude, começará a procriar para o estado aos 30 e continuará até os 55 anos. Glauco, certamente para ambos é esse o período da maturidade física e intelectual. Sócrates, logo, se um homem mais velho ou mais jovem quiser procriar para o estado,
diríamos que sua culpa é ilícita e injusta, porquanto haverá de gerar um filho para o Estado como que às escondidas, e cujo filho não deverá ser acompanhado pelas cerimônias religiosas, nem pelas orações que sacerdotisas e sacerdotes e toda a comunidade elevam aos deuses para que de bons cidadãos nasçam outros melhores e mais úteis ainda. Pelo contrário, essa criança deverá ser considerada fruto das trevas e de terrível libertinagem. Glauco, correto. Sócrates, a mesma lei vale para quem ainda esteja em idade de procriar e se una a uma mulher fecunda sem a autorização do magistrado. Esse filho deverá ser proclamado bastardo, ilegítimo e impuro. Glauco, perfeitamente correto. Sócrates, passada, porém, para um e outro sexo a idade própria para a procriação, aos homens será concedida liberdade para se unir com quem quiser, exceto com a filha, a mãe, as filhas das filhas e as ascendentes da mãe. Isso deverá valer também para as mulheres, executando-se o filho, o pai, os ascendentes e os descendentes destes. Isso, contudo, sob a condição de se precaverem de colocar filhos no mundo, mesmo se tiver ocorrido a concepção. Se por acaso nascer, é de se esperar que ninguém o crie. Glauco, são prescrições razoáveis, mas como distinguir os pais, as filhas e os outros parentes que mal foram mencionados? Sócrates, não haverá qualquer distinção. Mas, a contar do dia em que coabitarem, as crianças nascidas até o 7º e o 10º mês serão consideradas filhos, sendo varões, e filhas, sendo mulheres. Essas crianças, por sua vez, os chamarão de pais, e os seus filhos serão netos desses e serão chamados avós. E todos aqueles que nasceram no período em que seus pais procriavam para o Estado serão considerados irmãos e irmãs, de modo que não possam tocar-se mutuamente, como dissemos há pouco. A lei, porém, poderá permitir a união entre irmãos e irmãs se o sorteio o indicar e se o oráculo de Pítia o ratificar. Glauco, corretíssimo. 10. Sócrates. Assim deve ser entendida, Glauco, a vida em comum das mulheres e dos filhos com relação aos defensores do Estado. Só nos resta comprovar com nossa discussão que essa lei é conforme ao restante da Constituição e que antes é de longe a melhor parte dela. Ou deveríamos agir de maneira diferente? Glauco, por Zeus, assim. Sócrates, não se deveria então, para sermos coerentes, começar por perguntar qual seria a maior vantagem para a sociedade civil, a que deve convergir a obra do legislador e qual seria o pior defeito? Depois seria necessário examinar se o nosso projeto está em conformidade com o modelo do bem e contrário com o do mal. Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, poderíamos acaso mencionar um mal pior que a discórdia que torna o Estado não uno, mas múltiplo? E haveria bem maior que a concórdia que o une num único organismo? Glauco, não. Sócrates, e a comunhão no prazer e na dor não é um elemento de coesão, sempre que todos os cidadãos solidariamente se alegram e se entristecem pelos mesmos sucessos e pelas mesmas desgraças? Glauco, por certo. Sócrates, não é por acaso um elemento de divisão a privatização desses sentimentos, quando alguns se desesperam e outros se alegram por um mesmo fato ocorrido ao Estado e aos cidadãos? Glauco, certamente. Sócrates, e por qual razão ocorre isso, senão porque no Estado os habitantes não dizem ao mesmo tempo as palavras isto é meu, isso não é meu, e assim por diante com relação aos bens de outrem? Glauco, sim, não pode ser por outro. Sócrates, então é governado melhor aquele Estado em que a maioria dos habitantes diz isto é meu, isto não é meu, com relação às mesmas coisas, nas mesmas condições? Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, e aquele Estado que mais se assemelha a um indivíduo? Por exemplo, quando um dedo é esmagado, o conjunto todo de corpo e alma, reunidos sob um único princípio, nota e em sua totalidade condivide a dor do membro ferido. Por isso dizemos que aquela pessoa sente dor num dedo. O mesmo discurso não é válido para qualquer outra parte do corpo humano, quando há sofrimento por causa de um membro e quando há alegria por sua cura? Glauco, sim, é a mesma coisa. E quanto à pergunta que você propunha, o melhor estado é exatamente aquele que se assemelha a um indivíduo. Sócrates, logo, acho que se também um só dos cidadãos vive uma situação boa ou ruim, um estado como esse assumirá como própria essa situação e se alegrará ou se entristecerá junto dele. Glauco, assim deve ser em qualquer sociedade dotada de boas leis. 11. Sócrates, agora é o momento de volver a atenção ao nosso estado e examinar as analogias com o que acabamos de dizer, a fim de verificar se lhe cabem ou não. Glauco, certamente devemos fazê-lo. Sócrates, nos outros estados não há governantes. E povo como no nosso? Glauco, sim. Sócrates, e todos se chamam uns aos outros de cidadãos? Glauco, claro que sim. Sócrates, mas o povo dos outros estados, como é que chamam os próprios governantes? Glauco, na maioria deles os chamam de soberanos, ao passo que naqueles democráticos são chamados simplesmente de governantes. Sócrates, e no nosso, além de cidadãos, que outro designativo lhes confere o povo? Glauco, salvadores e defensores. Sócrates, e esses como designam seu povo? Glauco,
aquele que lhes rende tributo e os sustenta. Sócrates, em vez disso, como designam seus súditos os governantes de outros estados? Glauco, escravos. Sócrates, e como se designam entre si os governantes? Glauco, colegas de governo. Sócrates, e os nossos? Glauco, colegas de guarda. Sócrates, poderia me dizer se entre os colegas de governo de outros estados, alguns são considerados amigos e outros estranhos? Glauco, isso ocorre com muita frequência. Sócrates, assim consideram e proclamam como próprios os interesses dos amigos, ao passo que poucos se importam pelos interesses dos estranhos? Glauco, isso mesmo. Sócrates, entre nossos defensores, porém, haverá um só que possa considerar e proclamar estranho um colega seu? Glauco, de modo nenhum, porque qualquer um deles que encontrar o considerará como um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, ou como seus descendentes ou progenitores. Sócrates, muito bem. Há ainda outros aspectos. Acaso você se contentará que se tratem por parentes só com palavras ou exigirá que a essas corresponda todo o seu comportamento e que tenham para com os pais todo o respeito, cuidados e a submissão prescritos pela lei? Não lhes dirá que, se comportarem diversamente, seria ímpio e injusto com a decorrente situação em que nada de bom poderiam esperar dos deuses nem da parte dos homens? Seriam essas ou outras as máximas que todos os cidadãos haveriam de repetir desde cedo aos ouvidos dos filhos com relação aos pais, a eles destinados e aos demais parentes? Glauco, sem dúvidas essas, porque seria ridículo que fossem pronunciados somente nomes de família sem um comportamento correspondente. Sócrates, em nosso estado, portanto, mais que nos outros, deverá reinar a concórdia entre os cidadãos e eles haverão de dizer, mesmo com relação a um só deles, que vá bem ou mal, as palavras que há pouco mencionamos. Meus negócios vão bem, ou meus negócios vão mal. Glauco, é verdade. Sócrates, mas em virtude desse modo de pensar e de falar, não dissemos que se segue entre eles a comunhão dos prazeres e das dores? Glauco, e com razão o dissemos. Sócrates, nossos cidadãos, portanto, mais que todos os demais, não haveriam de participar ao que cada um deles chamará de meu interesse? E em decorrência dessa participação, não haveriam de realizar a máxima comunhão na dor e no prazer? Glauco, certamente. Sócrates, a que causa atribuir isso, senão à constituição de nosso governo em todo o seu conjunto, e especialmente à posse em comum entre os guerreiros, das mulheres e dos filhos? Glauco, a causa principal, sem dúvida, é essa. 12. Sócrates, estivemos de acordo também que isso representa a máxima vantagem para o Estado, porquanto comparamos uma cidade bem governada a um corpo que sente a dor e o prazer de cada um de seus membros. Glauco, e fizemos muito bem em convir nesse aspecto. Sócrates, a posse, portanto, dos filhos e das mulheres em comum entre os defensores se revelou como causa da máxima vantagem para com o Estado. Glauco, por certo. Sócrates, até aqui estamos de pleno acordo com as conclusões precedentes. Com efeito, havíamos estabelecido que os guerreiros nada devem possuir como seu próprio, nem casas, nem terras, nada, mas devem receber dos outros seu sustento como compensação por sua atividade de guarda, vivendo em comum, se quisessem ser realmente guerreiros. Glauco, correto. Sócrates, então repito, as conclusões que precederam as atuais contribuem ainda mais para torná-los verdadeiros defensores e para impedi-los de dividir o Estado, chamando o meu não a mesma coisa, mas um a uma e outro a outra, levando para casa cada um deles aquilo que pudesse adquirir, possuindo mulheres e filhos à parte que se tornariam fonte de prazer e de dor própria de cada um. Ao contrário, se todos se ocupassem de ter os mesmos interesses, todos visariam o mesmo objetivo e todos teriam, dentro de certos limites, as mesmas dores e as mesmas alegrias. Glauco, perfeito. Sócrates, assim, como poderiam surgir os processos e acusações recíprocas, visto que não teriam nada de próprio a não ser o corpo, uma vez que todo o resto seria comum a todos? Em decorrência, não alimentariam contendas que surgem entre os homens por causa do dinheiro, dos filhos e dos parentes. Glauco, sim, eles se livrariam necessariamente de todos esses males. Sócrates, não haveria de surgir tampouco processos por violência e sevícias, porquanto poderíamos dizer que é belo e justo que entre coetâneos se defendam mutuamente das agressões, estabelecendo como um dever a defesa da pessoa. Glauco, correto. Sócrates, outra vantagem apresenta essa lei. Se alguém se irar contra outro, poderia desafogar sua ira sem levar a maiores consequências a desavença. Glauco, é verdade. Sócrates, aos mais velhos seria concedida a faculdade de comandar e mesmo punir os mais jovens.
Glauco, claro. Sócrates, evidentemente um jovem não se atreveria, sem autorização, a agredir ou ferir pessoa mais velha, nem mesmo se arriscaria a ofendê-la de outra maneira, porquanto para detê-lo bastariam estas duas barreiras, o temor e o respeito. O respeito devido aos pais o impediria de tocar em alguém, e o temor o faria recear que os demais viessem em socorro do ofendido, fossem eles filhos, irmãos ou pais. Glauco, não poderia ser diversamente. Sócrates, de qualquer modo, a paz entre todos seria assegurada pelas leis. Glauco, sem sombra de dúvida. Sócrates, não subsistindo discórdia entre nossos defensores, não haveria perigo que os demais cidadãos entrassem em discórdia entre eles mesmos ou com todos. Glauco, certamente que não. Sócrates, nem pretendo enumerar os mínimos defeitos de que estarão isentos, porque não vale a pena. Os pobres não serão obrigados a cortejar os ricos, não haverão de conhecer os embaraços e os cuidados que envolvem a educação dos filhos e as preocupações para a indispensável manutenção dos escravos. Essas com efeito os obriga, ora a tomar dinheiro emprestado, ora a negar suas dívidas, e quase sempre arrumar dinheiro a qualquer custo para deixá-lo à disposição das mulheres e dos servos. Esses são, caro amigo, alguns dos inconvenientes claros, vis e indignos de serem mencionados. 13. Glauco. Só um cego não veria tudo isso. Sócrates. Livres de todos esses males, não há como não levar uma vida mais feliz que aquela dos atletas vencedores em Olímpia. Glauco, por quê? Sócrates, porque esses vencedores não gozam senão de uma parcela das vantagens que cabe a nossos guerreiros, cuja vitória é mais nobre e mais completa. A recompensa que o Estado lhes confere. Sua vitória de fato é a salvação do Estado, que os recompensa com o sustento e a satisfação de todas as suas exigências, bem como as de seus filhos, recebendo ainda enquanto vivos homenagens do Estado e após a morte uma digna sepultura. Glauco. Magníficas honrarias. Sócrates, você não se lembra que na discussão anterior alguém, não sei mais quem, nos fez a objeção de que descuramos a felicidade de nossos defensores, porquanto nada tem como próprio mesmo que possuam tudo o que os demais cidadãos têm? Respondemos então que examinaríamos depois esse problema no momento oportuno, mas que naquela ocasião nos preocupávamos em formar verdadeiros defensores e em deixar feliz o Estado inteiro, buscando essa felicidade geral sem visar uma só de suas classes. Glauco, lembro. Sócrates, se a vida deles nos parece realmente mais bela que a dos vencedores olímpicos, você acha que a vida de nossos auxiliares é semelhante à dos sapateiros ou à de qualquer outro artesão ou à dos cidadãos? Glauco, não me parece. Sócrates, como dizer então, contudo, e convém repeti-lo agora, se o guerreiro busca a sua prosperidade a tal ponto de não poder ser mais considerado sequer defensor, se não lhe bastar aquela vida moderada e sólida que definíamos como ótima, se deixar levar por pendores estultos e pueris que o induzam a apropriar-se de todos os bens do Estado, esse deverá então reconhecer que Hesíodo foi realmente sábio ao dizer que, em certo sentido, a metade vale mais que o todo. Glauco, se quiser dar-me razão, ele se ateria ao tipo de vida que lhe aconselhamos. Sócrates, você concorda, portanto, que as mulheres tenham em comum com os homens, como já expusemos, a educação, o cuidado dos filhos e a guarda dos outros cidadãos? Ficando em casa ou partindo para a guerra, não seria necessário que elas, como as fêmeas dos cães, participassem da defesa, da caça e de qualquer outra função comum, dentro dos limites do possível? Agindo assim, estaria fazendo o melhor possível, mesmo sem violar a diferença que subsiste entre a natureza da mulher e a do homem no que ambos os sexos podem, por natureza, fazer em comum. Glauco, plenamente de acordo. 14. Peraí, pessoal. Sócrates. Só nos resta agora ver se também entre os homens, é possível estabelecer a mesma vida em comum que reina entre os outros animais e em que modo isso pode ocorrer. Glauco,
você já antecipou a questão que eu queria propor. Sócrates, no tocante à guerra, acho que seja claro como haveriam de combater. Glauco, como? Sócrates, combatendo em grupo e levando consigo os filhos que já tenham certa idade, para que observem como os filhos dos artesãos o que deverão fazer quando adultos. Os rapazes não deverão se limitar a olhar, mas deverão servir de intermediários e assistentes em toda a operação militar, ajudando os pais e as mães. Nas atividades artesanais, você nunca observou que, por exemplo, os filhos dos oleiros ajudam por longo tempo os pais e os veem trabalhando antes de pôr a mão na roda? Glauco, certamente. Sócrates, deveriam por acaso nossos guerreiros empregar menos cuidado e menos tempo que esses artesãos na educação dos filhos para o que lhes compete fazer? Glauco, seria muito estranho. Sócrates, não é certo também que todo animal combate mais valorosamente quando na presença dos filhotes? Glauco, é verdade, mas é de temer, Sócrates, que se nossos guerreiros sofrerem uma derrota, o que ocorre com frequência na guerra, pareçam juntamente com os próprios filhos, colocando o Estado na impossibilidade de soerguer-se novamente. Sócrates, você tem razão, mas você acha que se deva sempre evitar qualquer tipo de perigo? Glauco, de modo algum. Sócrates, não seria o caso de assumir certos riscos, sobretudo quando a vitória os possa tornar melhores? Glauco, claro. Sócrates, não lhe parece, pois, uma vantagem inferior ao risco a de oferecer o espetáculo de uma batalha aos próprios filhos que são destinados a se tornar guerreiros? Glauco, segundo o seu modo de ver, certamente é uma vantagem. Sócrates, torna-se necessário, portanto, que os filhos observem a guerra desde posições seguras e assim tudo correrá bem. Não é verdade? Glauco, é. Sócrates, por isso e antes de tudo, seus pais deveriam ter a máxima experiência possível em distinguir as campanhas militares mais perigosas daquelas que não o são tanto. Glauco, lógico. Sócrates, assim eles os levariam a essas últimas e não às primeiras. Glauco, correto. Sócrates, como comandantes, não lhes seriam designados homens incapazes, mas homens de idade madura e com experiência para serem seus guias e preceptores. Glauco, assim convém. Sócrates, poderíamos objetar que muitas coisas inesperadas ocorrem sempre e há muitos. Glauco, por certo. Sócrates, contra surpresas desse tipo, meu caro amigo, é preciso dar asas imediatamente aos filhos para que em caso de perigo possam voar para longe dele. Glauco, o que quer dizer com isso? Sócrates, que é preciso ensinar-lhes a cavalgar desde a mais tenra idade e, uma vez bem treinados, levá-los a cavalo para a guerra, não em cavalos fogosos e de batalha, mas os mais velozes e dóceis. Assim, veriam de modo privilegiado o dever que os espera no futuro e teriam a certeza de se salvarem, se fosse o caso, sob o comando dos mais velhos. Glauco, parece que você está com a razão, Sócrates. E na guerra, como deveriam comportar-se os soldados com seus companheiros e seus inimigos? Diga-me se minha opinião é coerente ou não. Glauco, que opinião? Explique-se. Sócrates, aquele que abandonar o seu posto ou largar as armas ou praticar qualquer outra ação desse tipo por covardia, não deveria ser rebaixado a artesão ou a camponês? Glauco, certamente que deveria. Sócrates, e aquele que se deixa capturar vivo pelos inimigos, não seria conveniente que o deixássemos nas mãos deles para que fizessem com ele o que bem lhes aprovesse? Glauco, por certo. Sócrates, aquele, porém, que se distinguir como intrépido e valente, não acha que deveria ser logo coroado sucessivamente por todos dentre os jovens e os meninos que o acompanham na guerra? Glauco, acho que sim. Sócrates, e que todos lhe apertem a mão? Glauco, também isso. Sócrates, acho, porém, que você não aprovaria esta outra recompensa. Glauco, qual? Sócrates, que beije um por um todos os meninos e seja por eles beijado. Glauco, pelo contrário, e acrescento a determinação que ninguém, enquanto perdurar a guerra, poderia recusar o seu beijo, pois um guerreiro apaixonado por um homem ou por uma mulher encontraria em si mais ardor para conseguir o prêmio da bravura. Sócrates, muito bem, já afirmamos que um cidadão valoroso conseguirá, mais que os outros, um número maior de relações sexuais com mulheres selecionadas entre as semelhantes a ele, para colocar no mundo o maior número de filhos. Glauco, sim, já o dissemos. 15. Sócrates. Por isso é que Homero acha justo prestar honras aos jovens guerreiros. Com efeito, ele conta que Ajax, por suas proezas na guerra, foi recompensado com um lombo inteiro de animal de porte, porque essa recompensa era adequada a um jovem guerreiro, e além disso lhe revigorava as forças. Glauco, nada mais justo. Sócrates, nesse ponto, pois, vamos seguir Homero. Nos sacrifícios e em outras cerimônias similares, vamos honrar os bons cidadãos na medida em que se demonstrarem tais, com hinos e outras distinções que já mencionamos, e ainda com postos de honra e porções mais abundantes de carne, acompanhadas de taças transbordantes. Assim, haveremos de honrar os homens e as mulheres valentes e, ao mesmo tempo, os estaremos mantendo em forma.
Glauco, de pleno acordo. Sócrates, com relação aos que sucumbirem com valentia em campo de batalha, não diríamos em primeiro lugar que eles pertencem à geração de ouro? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e não acreditaríamos como Hesíodo que esses homens depois da morte se tornam gênios terrestres, puros, nobres, protetores contra o mal, guarda dos mortais? Glauco, certamente que sim. Sócrates, haveríamos de consultar, portanto, as divindades sobre as honras fúnebres a serem prestadas a esses homens excepcionais e divinos. E não haveríamos de respeitar as prescrições dos deuses? Glauco, nem de outro modo poderíamos fazer. Sócrates, daí por diante, não haveríamos de zelar por seus túmulos e não haveríamos de venerá-las como se contivessem os restos mortais de gênios? Não haveríamos de conceder as mesmas honras a todos aqueles que morressem de velhice ou de outra forma, contanto que se houvessem demonstrado em toda a sua vida particularmente virtuosos? Glauco, é justo. Sócrates, e agora, como deveriam se comportar os nossos soldados em relação aos inimigos? Glauco, em que sentido? Sócrates, primeiramente com relação à escravidão. Você acha justo que cidades gregas reduzam à escravidão outras cidades gregas? Não lhe parece que seria necessário tomar providências diferentes, se possível, e habituá-las a respeitar o sangue grego, de modo que não subsistisse senão temor de experimentar a escravidão somente sob o jugo dos bárbaros? Glauco, fora de qualquer dúvida que seria necessário respeitá-lo. Sócrates, além do mais, não manteríamos de qualquer maneira escravos gregos e não deveríamos aconselhar aos outros gregos que não os tenham também? Glauco, exatamente, que visem sobretudo os bárbaros e se poupem a si mesmos. Sócrates, e você acha que é façanha despojar os mortos em caso de vitória, além de somente recolher as suas armas? Não seria esse um pretexto para os covardes de não enfrentar o inimigo, seu dever imprescindível, e ficar, em vez disso, recurvados sobre os cadáveres? Não foi acaso a avidez pela rapina que arruinou não poucos exércitos? Glauco, exato. Sócrates, não parece covardia e avidez despojar o cadáver, sinal de mesquinhez feminil, tratar como inimigo o corpo de um morto, quando o inimigo já fugiu e deixou para trás somente as armas de combate? Você acha que tal comportamento seja diferente daquele dos cães que mordem a pedra que os atingiu sem investir contra a mão que a atirou? Sem investir contra a mão que a atirou? Glauco, não há diferença alguma. Sócrates, cumpre, portanto, abster-se de despojar os mortos e permitir, ao contrário, que os inimigos os levem embora? Glauco, cumpre sem dúvida abster-se disso por Zeus. 16. Sócrates, não deveríamos sequer levar as armas como ofertas aos deuses nos templos, especialmente as armas dos gregos, se ainda tivéssemos a peito demonstrar benevolência para com os outros gregos. Pelo contrário, deveríamos ter receio de levar num templo os despojos de gente de nossa raça, pois deveríamos considerar isso uma profanação, a menos que o oráculo dos deuses não se pronuncie diversamente. Glauco, perfeitamente correto. Sócrates, o que se deveria pensar da devastação das terras gregas e do incêndio das casas? Nossos soldados poderiam se comportar assim contra os inimigos? Glauco, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Sócrates, acho que não se deveria fazer nenhuma nem outra coisa. Bastaria privá-los da colheita anual. Você quer que lhe explique o motivo? Glauco, claro que gostaria. Sócrates, como existem dois nomes para designar a guerra e a discórdia, assim me parece que existam duas coisas diversas correspondendo a dois tipos de desavença. Uma é a parentela e a afinidade de raça. A outra é a raça estranha e o sangue diverso. A inimizade entre parentes é designada de discórdia. Aquela entre estranhos é chamada de guerra. Glauco, bem colocado. Sócrates, veja agora se o que vou dizer também é coerente. Digo que a raça grega é parente e afim consigo mesma, mas é estranha em raça e sangue com os bárbaros. Glauco, é assim mesmo. Sócrates, assim, quando os gregos combatem contra os bárbaros e estes contra os gregos, diríamos que se movem em guerra e que são inimigos naturais, e essa inimizade poderíamos defini-la precisamente de guerra. Mas quando os gregos combatem contra gregos, diríamos que por natureza são amigos, e que em tal circunstância a Grécia está doente e discorde, e essa inimizade deveria ser definida como discórdia. Glauco, estou de pleno acordo com o seu modo de ver. Sócrates, observa por isso que na condição de discórdia, como acabamos de defini-la, sempre que se verificasse onde houvesse uma cidade dividida, uns devastando e queimando as casas dos outros, a discórdia seria então realmente funesta, e nenhuma das duas partes demonstraria amor à pátria. Do contrário, jamais ousariam dilacerar desse modo a sua mãe e nutriz. Pelo contrário, os vencedores se contentariam em privar das colheitas os vencidos, pensando que nem sempre os teriam por inimigos de guerra, mas que com eles
eles ainda haveriam de se reconciliar. Glauco, tal modo de proceder é digno de pessoas muito mais maleáveis. Sócrates, e o Estado que pretendemos fundar não seria grego? Glauco, deve ser. Sócrates, seus cidadãos seriam, portanto, honestos e maleáveis? Glauco, certamente. Sócrates, não seriam amigos dos gregos? Não teriam a Grécia como uma parte deles e não participariam aos rituais religiosos dos outros? Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, haveriam de considerar, portanto, a inimizade com os gregos, a fins deles, como discórdia e sequer a designariam de guerra? Glauco, por certo, não. Sócrates, rompendo as hostilidades, não tentariam reconciliar-se na paz? Glauco, sim. Sócrates, por isso os tratariam com toda a cordialidade, sem puni-los até a sujeição total e a ruína, porque seriam como quem corrigem em vez de abertamente inimigos. Glauco, com certeza. Sócrates, como gregos, não haveriam de dilacerar a Grécia, queimando as casas, declarando inimigos todos os habitantes de cada cidade, homens, mulheres e crianças, mas somente os autores da discórdia, que quase sempre são poucos. Por todos esses motivos, não gostariam de devastar sua terra, porque haveriam de considerar amigos a maioria dos habitantes, nem destruiriam as residências, mas haveriam de conduzir as hostilidades até o ponto em que os culpados fossem coagidos pelos inocentes a pagar tributo por suas ofensas. Glauco, reconheço que os nossos cidadãos deveriam usar de condescendência para com os adversários e tratar os bárbaros como hoje os gregos se tratam uns aos outros. Sócrates, vamos, portanto, estabelecer esta outra lei para os defensores, que não devassem o território e não incendiem as casas. Glauco, de acordo, essa lei cabe perfeitamente como as anteriores. 17. Glauco, quer me parecer, contudo, Sócrates, que se o deixarmos prosseguir dessa maneira, você não se lembrará nunca do problema que deixou de lado antes de começar esta exposição. Isto é, da questão de saber se e como a constituição de nosso governo é possível. Porque se assim o fosse, tudo correria muito bem para o estado em que se realizar. Pretendo acrescentar outro aspecto que está sendo omitido. Os guerreiros haveriam de combater com o maior empenho, porquanto, conhecendo-se mutuamente e tendo-se como pais, irmãos ou filhos, jamais se desamparariam uns aos outros. Se participassem dos combates também as mulheres dispostas à mesma fileira ou na retaguarda para amedrontar os filhos e prestar socorro, sei que com tudo isso eles se tornariam invencíveis. Vejo ainda que nos períodos de paz gozariam de muitas outras vantagens que você sequer mencionou. Visto que admito tudo isso e muitíssimas outras vantagens, e se este tipo de governo se tornar realidade, não falemos mais nisto. Procuremos, ao contrário, convencer-nos que sua constituição é possível e como colocá-la em prática, que tudo o mais não importa. Sócrates, que repentina irrupção de sua parte em meu discurso, mas você sequer se referiu a minhas hesitações. Talvez não se dê conta que você me impele para a terceira onda, maior e mais terrível que as outras duas, que há muito custo acabei de superar. Quando a tiver visto e ouvido, certamente me perdoará pela hesitação e pelo temor em começar a expor uma tese tão paradoxal. Glauco, quanto mais rodeios você fizer, tanto menos o perdoaremos por não explicar como seria possível tal constituição. Preferimos, pois, que fale e não nos mantenha em suspenso por mais tempo. Sócrates, em primeiro lugar, cumpre relembrar que chegamos até aqui no decorrer da investigação sobre a justiça e a injustiça. Glauco, perfeitamente. Mas que tem isso a ver com a questão do momento? Sócrates, nada. Mas, se descobrirmos a essência da justiça, haveríamos de exigir também que o homem justo não se desvie dela em nada e esteja em plena conformidade com a mesma? Ou não nos bastaria contentar-nos que se aproxime dela o mais que possa e seja mais justo que os demais homens? Glauco, sim, isso haveria de bastar. Sócrates, procurávamos entender o que fosse a justiça em si para ter um modelo, bem como se existiria um homem perfeitamente justo e qual seria, e assim também com relação à injustiça e ao homem perfeitamente injusto, a fim de assumi-los como referência e destarte, compreender o que haveriam de ser com relação à felicidade e à infelicidade. Seríamos então levados a reconhecer com relação a nós mesmos que seríamos mais ou menos felizes, conforme fôssemos mais semelhantes a um que a outro modelo. Não tínhamos, porém, a intenção de demonstrar que isso era possível. Glauco, nisso você está com a razão. Sócrates, você acha que seja menos hábil aquele pintor que, depois de ter pintado o modelo do homem mais belo e que lhe tenha dado toques de perfeição, se mostre incapaz de demonstrar a possibilidade de que tal homem possa existir? Glauco, por Zeus, não. Sócrates, e então, também nós, por assim dizer, não elaboramos com nossas palavras um modelo de Estado bom? Glauco, por certo. Sócrates, você acha por acaso que nossas palavras tenham menos valor se não formos capazes de demonstrar que é possível tornar realidade esse Estado que descrevemos? Glauco, certamente que não. Sócrates, essa é, pois, a verdade. Se, no entanto, você quiser que eu demonstre sobretudo como e até que ponto isso seja possível, peço-lhe que me faça novamente as mesmas concessões. Glauco, quais? Sócrates, é possível realizar uma coisa tal como se concebe ou é lógico que a realidade
se aproxime da verdade menos que da palavra, apesar das aparências. Admite isso ou não? Glauco, admito. Sócrates, então você não pode pretender que eu demonstre a possibilidade de realizar nos fatos precisamente tudo o que discutimos. Se, no entanto, conseguirmos descobrir como governar um Estado da maneira mais próxima a nossas palavras, você terá de admitir que teríamos descoberto a possibilidade de realizar tudo como você pretendia. Você não se daria por satisfeito com esse resultado? De minha parte, estaria mais que satisfeito? Glauco, eu também. 18. Sócrates, se quiser, vamos procurar analisar o problema sucessivo e ilustrar qual o defeito que atinge as cidades que possuem governos diversos do nosso. E qual mudança irrelevante de um elemento ou de dois ou mesmo de poucos em números de poucos em número e qualidade levam o Estado para um sistema de governo semelhante ao nosso. Glauco, muito bem. Sócrates, acho que posso demonstrar que com a alteração de um só elemento mudará de aspecto. Verdade é que não é coisa fácil nem de pouca importância, mas possível. Glauco, qual seria esse elemento? Sócrates, chegamos pois ao ponto que comparamos a onda mais terrível. Seja como for, vou falar mesmo que como uma onda que se desmanchasse em risos tivesse de submergir no ridículo e na infâmia. Fique bem atento a minhas palavras. Glauco, pode falar. Sócrates, se nos estados os filósofos não se tornarem reis, ou se aqueles que agora são chamados reis e soberanos não se dedicarem verdadeira e seriamente à filosofia, se não forem necessariamente excluídas as pessoas que aspiram somente a uma ou a outra, não haverá para os estados, caro Glauco, remédio para os males que os afligem, nem ao que parece para o gênero humano, como não poderá jamais se realizar e ver à luz do sol o estado perfeito que ora expusemos em teoria. Era exatamente isso que me deixava hesitante em falar, pois previa que haveria de parecer poder mais paradoxal, sendo ademais difícil de entender que felicidade alguma privada ou pública poderá se tornar possível num estado diferente do nosso. Glauco, que palavras, que discurso você acaba de proferir, Sócrates? Pode estar certo de que muitos mesmo, e não somente os menos distintos, arrojarão suas vestes e despidos tomarão das armas contra você e o perseguirão com todo o vigor, decididos a fazer qualquer coisa. Se você não os enfrentar e não os rechaçar com as armas da razão, terá de pagar a pena por sua temeridade. Sócrates, acaso não seria você o culpado de tudo isso? Glauco, e não me arrependo, mas não o trairei e o ajudarei da maneira que puder, isto é, com minha afeição e com encorajamento, e talvez poderia responder às questões que você propõe com maior empenho que os demais. Com essa assistência, tente agora demonstrar aos incrédulos que você está com a razão. Sócrates, devo tentar, posto que você também me oferece um auxílio tão importante. Para nos livrarmos das pessoas que nos atacam, como você disse, parece-me conveniente explicar-lhes que tipo de filósofos tivemos a ousadia de propor para ocupar o governo. Esclarecido esse ponto, procuraremos nos defender mostrando que a uns compete naturalmente ocupar-se da filosofia e governar, e a outros convém limitar-se a obedecer aos governantes sem se imiscuir em suas decisões. Glauco, já é tempo de se explicar a respeito. Sócrates, pois bem, siga-me por este caminho e acho que poderei servir-lhe de guia suficientemente bem. Glauco, guie-me e eu o seguirei. Sócrates, é preciso que lhe relembre, ou talvez você mesmo se lembre que, quando se diz que alguém ama alguma coisa, deve demonstrar a verdade dessa afirmação amando aquela coisa por inteiro, e não em parte sim e em parte não. Bom, pessoal, vou parar por aqui na página 192 do livro, parte 19, 192, parte 19, isso mesmo. Se eu conseguir manter essa frequência aqui, para cada vídeo, uma média aí de 50 minutos de gravação, vão faltar 7 leituras para eu finalizar essa obra, que é maravilhosa, né? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, até a próxima e falou!